A lei de responsabilidade fiscal é basicamente a nossa regra de ouro. Então, ela é fundamental que a gente siga ali os pilares da lei de responsabilidade fiscal, que a gente tenha, né, um orçamento muito bem definido, então seguir o plano plurianual, a LOA, né, a lei de diretrizes orçamentárias, né, o plano plurianual. Então é fundamental que a gente siga as peças orçamentárias, né? Isso é primordial para um ajuste da casa, né? E a gente precisa seguir esse roteiro justamente para que, inclusive, o presidente não incorra ali em um crime de irresponsabilidade, culminando até na possibilidade de destituição, ou seja, no impeachment, né? Então esse é o trâmite que a gente segue juridicamente falando. Economicamente falando, né, e na verdade até para as meninas aqui, acho que de um ponto de vista até mais sociológico, né, a proposta, né, de aumentar o número de deputados, ela vai muito ali no que a gente chama de uma tentativa de sanar o déficit democrático, né? Então, para que as outras regiões do país, né, elas tenham maior representatividade, né, para que isso traga os anseios da população para dentro ali das nossas casas legislativas. Então, acho que foi muito mais nessa tentativa, né, louvável até certo ponto, mas esqueceram novamente de um outro aspecto, que é o aspecto econômico, né? Tendo ali mais deputados, né, obviamente você vai ter mais custos, né? E o que está sendo implicado principalmente são as emendas, né, de relatores, né, os nossos gastos aí extraordinários que já estão extrapolando o orçamento. Então isso é uma grande preocupação e sim louvável também deste ponto, né, econômico, que tem sido ali muito, não sutil, né, ele é até escancarado, que a gente precisa olhar com muito carinho, né? Então você ter um aumento ali na bancada significa também um aumento de custos que está completamente descontrolado, né? E aí a gente precisa rearranjar e entender como que o orçamento vai se adaptar a essa nova realidade, se cabe, né, ter esse tipo de ajuste. Entendo que não é o momento, né, de se fazer uma ampliação nesse sentido, até porque a gente está com um cenário completamente conturbado, mas do ponto de vista eleitoreiro, isso faz até um certo sentido se aumentar os gastos agora, né, até para ter um cenário um pouquinho mais tranquilo para as eleições aí que se aproximam em 2026. Mas é um cenário que acaba sendo bem temerário. Maria, como você avalia essa decisão, esse veto do presidente Lula? Ele acabou criando um climão ali com o Centrão, com os deputados, mas tem pesquisas que mostravam que a população rejeitava esse aumento, né? Inclusive, 76% dos brasileiros são contra esse aumento. Eu sou uma dessas 76%, porque, de fato, é um absurdo essa demanda para aumentar os deputados. Nós temos o segundo congresso mais caro do mundo, ficando abaixo apenas dos Estados Unidos. E eu tenho dados aqui para mostrar uma coisa. Apesar de sermos o segundo mais caro do mundo, nós temos mais deputados que nos Estados Unidos. Aqui temos algo em torno de 513 deputados, com a população de 210 milhões de pessoas. Enquanto que nos Estados Unidos, numa população de 340 milhões de pessoas, são 435 deputados. Ou seja, não justifica. É uma medida corporativista para defender os próprios interesses de uma classe política que vive às portas fechadas de Brasília e não se importa de fato para quem governa e o que governa. Então, a meu ver, foi muito sensato do governo fazer esse veto. Óbvio que ninguém aqui é santo e tem um interesse político por trás de fazer esse tipo de iniciativa. Como você bem mencionou, é uma sinalização de um aumento de tensão entre os poderes. A gente já sabe que Legislativo e Executivo estão aí numa queda de braço muito forte. Agora vai piorar ainda mais com o que a gente vai falar a seguir com a questão do IOF e outros vetos que o Congresso já deu para o governo nessa semana. E isso é um aceno também a essa queda de braço entre os três poderes, que vai cada vez mais se inflamar nos próximos anos. Quer dizer, até as eleições certamente vai estar bastante inflamado. Mas, a meu ver, foi muito sensato esse veto. Cíntia, estava balançando a cabeça. O que você acha? E sobre o Congresso também, agora entra em recesso, mas a gente tem chão ainda em 2025, que é considerado um ano muito importante, né? Porque é o ano antes da eleição, quando os parlamentares costumam correr e o governo para aprovar projeto. Eu estava aqui balançando a cabeça, que eu concordo completamente com a Maria. É um absurdo. Na verdade, o ajuste que tinha que ser feito para equalizar a representatividade dos estados implicava na diminuição da quantidade de deputados para alguns estados, só que ninguém quer abrir mão disso. Então,
Qual foi a saída? Vamos aumentar o número e assim, né, mais uma vez a festa aí dos gastos públicos. Então, é claro que foi muito correto o veto, mas não nos iludemos, né? O veto não se deu porque, olha, eu acho que isso, entendo que é inconstitucional. Não, é até uma tentativa de resgatar a popularidade. Estou fazendo o que o povo espera que eu faça. Mas, na verdade, isso é a tradução desse acirramento, dessa tensão e essa disputa de braço realmente. Enquanto se veta, enquanto se leva para o Poder Judiciário a questão do IOF, enquanto não se aprovam as medidas governamentais, também, então, em contrapartida, a gente vai vetar. Se tudo estivesse às mil maravilhas entre legislativo e executivo, eu não tenho a menor dúvida de que isso passaria. Infelizmente, nós não temos aí o interesse da população como o decisor, como o fiel da balança. O fiel da balança nós estamos medindo poder. Neste momento, tentando recuperar a popularidade, tentando ver quem é que tem mais influência. E isso, como bem se disse aqui, a tendência é só acirrar. O problema é que a corda somos nós. Nathalie, essa disputa que a gente está falando, que pode ser acirrada aí entre governo federal e Congresso, ela pode respingar em medidas importantes, como ajuste fiscal, por exemplo, né? Pode impactar diretamente nas contas do país? Então é importante lembrar que o orçamento ele é uma peça, né, participativa, né, precisa ser uma peça participativa, ou seja, precisa que as pessoas tragam seus anseios aí para ser representado via, né, os seus deputados e senadores, né, e obviamente até pelo próprio presidente, né, então precisa ter essa representatividade e que muitas vezes não acontece, porque já existe uma luta dentro desse orçamento sobre quem vai ter a maior fatia para atender os interesses próprios. Então essa é a nossa dificuldade que a gente tem em termos orçamentários, né, isso precisa ser sempre muito bem repensado, entendido e seguido aí uma regra para que justamente a gente tenha um equilíbrio fiscal, como aqui já foi dito. Né? E quando a gente tem uma dificuldade de interlocução entre as três esferas, né, entre o executivo, o legislativo e o próprio judiciário, isso acaba sendo um pouco mais complexo e delicado para poder fazer esse ajuste fiscal, né, para poder entender e para poder alocar de uma melhor maneira possível todos esses recursos cabendo dentro de um orçamento. Maria, e tem clima para a derrubada desse veto? Foi meio difícil de passar no Senado, né? Tem clima, né? Tem clima, porque como a gente falou aqui, a Cíntia também mencionou a queda de braço entre os poderes, então tem total clima, é super, inclusive esperado que haja uma manifestação contrária do Congresso a esse veto para justamente continuar na provocação que a gente tem vindo se alastrar entre os dois poderes, principalmente os três poderes, mas principalmente entre executivo e legislativo. Então, acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. A meu ver, se esse veto cair, vai ser uma grande perda para o povo brasileiro. Concorda, né, Cíntia, antes da gente virar a chave? Completamente, né? Não tem nem o que se dizer, é um absurdo. A gente falando tanto de corte de gastos, nada justifica. O que vai trazer de melhor para o Brasil? Vamos aumentar aí para 531 o número de deputados, não vai trazer nada. E isso acaba sendo uma narrativa que não condiz com qualquer discurso democrático. Parece simplesmente assim, a gente está fazendo para nós mesmos, né? Então é lamentável, mas é bom até que isso aconteça para que a população olhe exatamente para quem está lá e para quem pretende colocar no lugar, né? Então é bem importante para a gente entender para quem a gente vota.